Bom, boa noite a todos. Estamos aqui para nosso terceiro encontro síncrono na disciplina de técnicas de programação. Nós estamos entrando na nossa terceira semana, né? Chegamos na metade da nossa disciplina. Estamos chegando pertinho do final. Então, a exemplo de hoje são dia 25/9, né? Então, nosso terceiro encontro, uma segunda-feira. Então, a exemplo de todos os outros encontros síncronos, a ideia desse encontro é que a gente possa conversar um pouco sobre o conteúdo da semana passada, passar uma introdução do que a gente vai ver agora nessa semana, o conteúdo já foi liberado cedinho para vocês, né? E tirar dúvida de vocês com relação a qualquer conteúdo que envolva a nossa disciplina, tá? Então, eu vou passar aqui rápido, falar o que a gente viu na semana anterior e o que a gente vai ver na próxima semana. A qualquer momento, vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar o texto aí no chat, pode mandar falar também, levantar a mão e falar, sem problema algum, tá bom? Eu quero que vocês tirem as dúvidas. A exemplo das outras aulas, eu vou jogar para o lado aqui a tela para a gente poder ficar mais fácil para visualizar. Se porventura eu estiver olhando para o lado aqui, é porque eu estou olhando o chat de vocês, tá? Então, para o lado eu estou olhando o chat, aqui eu estou na nossa tela da nossa aula, beleza? Antes de começar, alguém tem alguma coisa a falar, alguma coisa a perguntar, alguma dúvida? Vamos aproveitar agora. Alguma coisa? Podem escrever, falar, né? Sei que vocês gostam muito de falar e de escrever. Nadinha? Então, beleza. Então, vamos lá, né? Oi? Adelar, pode falar. Por enquanto, não. Acho que se chegar no assunto e eu lembrar de alguma coisa, aí eu falo. Perfeito, então. Tá, então vamos lá. Na nossa semana 2, nós começamos realmente a conhecer... Espera aí que a gente entrar. Boa noite, Antoniel. Nós começamos a entender um pouco melhor os conceitos de orientação a objetos, tá? Esses conceitos são essenciais, tá? Não, assim, não, o principal dessa disciplina é que vocês consigam entender o conceito de que é uma classe, do que é um objeto, do que é um método e o que é atributo. Isso é o essencial dessa parte. As outras partes, Boa noite, professor. Boa noite, Antônio. Boa noite. Os outros conteúdos, herança, polimorfismo, tudo que a gente vai ver, fica em segundo plano se vocês não conseguirem entender esses conceitos básicos. Tá bom? Então, aqui eu vou fazer a pergunta para vocês. Vocês conseguiram entender as ideias do que é uma classe, do que é um objeto, do que é um método e do que é um atributo? Pergunto a vocês. Esse Objeto, eu tô, assim, nem muito bom, não, objeto. Não tô captando. Tá bom. Mais algum de vocês? Conceitualmente, até é mais simples, professor. Agora, na parte de aplicar na programação, eu achei mais difícil. Assim, realmente, a ideia da programação é praticando aqui. Você conseguiu desenvolver essa parte do sistema bancário? Você entendeu a ideia mais ou menos? Entendi, só que assim, é, fi- fiquei meio perdido na parte de colocar. Depois eu vi o padrão que o objeto, na hora de colocar lá, ele é antes do método, mas não assim porque eu realmente entendi, foi mais porque eu identifiquei que sempre o objeto estava vindo primeiro. Assim, na verdade, O objeto, ponto, método, né? Mas é, tá, vamos lá, deixa eu fazer com você. Que ótimo, Fernando. A ideia é essa. Eu vou explicar um pouquinho rápido aqui para vocês entenderem e a gente vai fazer. Vou fazer um exercício rapidinho com vocês aqui para vocês entenderem, tá? Assim, eu não dou conta de deixar só o conteúdo, então eu acabo conversando com vocês mais um pouco, tá? Primeira coisa, deixa eu abrir aqui. Vou tentar explicar para vocês o conceito, tá? Depois a gente entra na parte do código mesmo. Eu vou fazer alguma coisinha aqui com vocês de código, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vou puxar para cá e vou compartilhar. Tá bom. Então aqui, ó. Eu nem me recordo qual foi o exemplo que eu dei lá, mas muito provavelmente, quando a gente fala de um exemplo de orientação a objeto, a gente sempre fica nisso aqui, tá? Então, o que a gente precisa? Nós temos que entender esses conceitos aqui. Classes, tá? Objetos, atributos,
Opa, desculpa, escrevi errado. Atributos. Ah, meu Deus, tá difícil. Atributos e métodos. Tá? Isso aqui é o principal. Vamos entender o seguinte. Qualquer momento vocês podem perguntar, tá ok, pessoal? Se vocês quiserem entrar nesse link aí, vocês podem entrar também, ó. E aí vocês podem até participar aqui na questão da lousa, se for necessário, tá? No link que tá no chat de vocês. Então, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. A primeira coisa, vamos fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo inserir uma imagem fácil aqui. Ver se eu consigo achar aqui, tranquilo. Vamos procurar aqui. Vamos ver se é uma receita de bolo aqui, se eu acho bonitinha. Tá, eu vou desenhar. Sou mais habilidoso, então vamos lá. Então, imagina o seguinte. Você tem aqui, ó, uma receita de bolo. Tá? Ah, pessoal, eu não sei fazer bolo. Tá bom, eu também não sei, mas vocês conseguem entender a ideia de uma receita, não é? E eu pergunto para vocês, o que que tem numa receita de bolo? Escrevam para mim aí, o que que tem numa receita de bolo? Ingrediente, modo de Ó, preparo. isso, pronto. Então ele tem ingredientes. Ele tem ingredientes, não é? Isso mesmo. Vou só diminuir aqui. Ele tem ingredientes. Ele tem o quê? Modo de preparo. Muito bom. Isso aqui já dá para a gente pensar. Então eu pergunto isso aqui. Isso aqui é uma receita de um bolo, tá? É uma receita de um bolo. Aí eu pergunto para vocês, essa receita de um bolo é um bolo? Trigo, ovos, isso mesmo, Fernando. Calma aí que a gente vai entrar nesse ponto aí. Eu pergunto para vocês, essa receita de um bolo é um bolo? Você consegue comer a receita? Respondam aí, por favor, escrevam aí. Ou falem. É um bolo ou não é um bolo a receita? Não é, né, Andressa? Não é um bolo. Mas conseguindo essa receita, o que que você consegue fazer? Você consegue fazer, né, diferentes bolos, não é isso? Se você seguir essa receita, você vai fazer diferentes bolos, correto? Não é isso? Correto. Correto. Então, olha só. Com os ingredientes, aliás, com essa receita, eu sei que se eu colocar os ingredientes, se eu seguir o modo de preparo, eu vou conseguir criar quantos bolos eu quiser, desde que eu siga essa orientação aqui, não é? Perfeito? Sim, E aí perfeito. eu sei o quê? Que nos bolos, qualquer bolo que eu criar, vamos imaginar que o nosso bolo é de chocolate. Todos eles vão ter o que de igual? Eles vão ter o ingrediente, não é isso? Eles têm o quê? O que mais que pode diferenciar esses bolos aqui que a gente fez? Observem aqui, o que mais que pode ser? Pode ser a Forma, cor formato. também, né? A cor. A cor, o tamanho, não é isso? Pode ser. Desculpa, eu não entendi, Andressa. O andar do bolo. Aí vamos deixar o tamanho, que fica mais complicado, andar, né? Mas vamos deixar só o tamanho que a gente entende que pode ser realmente isso, né? Então, ingrediente, a cor, vamos colocar o sabor. Então, isso aqui, ó, essa informação vai diferenciar qualquer um dos três bolos. Compreenderam? Então, eu preciso fazer o meu bolo. Eu tenho uma receita e eu tenho ingredientes. Eu crio o meu bolo e esse meu bolo, ele tem características que vão ser diferentes dos outros bolos. Por exemplo, eu posso deixar mais tempo no fogo, menos tempo no fogo, posso fazer maior, posso fazer com andar, como a Andressa se propôs, posso colocar um corante que dê uma cor diferente nele. Então, vocês entenderam essa ideia aqui, não entenderam? Da receita e de criar o bolo? Todo mundo conseguiu entender essa ideia? Sim. Pronto. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos puxar isso aqui para esses conceitos de orientação a objeto. Primeiro conceito é a classe. O que é a classe? Uma classe, ela representa as instruções que você deve seguir para poder criar os bolos, os objetos. Então, nesse modelo aqui, o que seria a nossa classe? Seria a nossa receita. Então, a partir dessa classe, que eu tenho lá uma série de instruções, o que eu posso fazer? Eu posso criar diferentes objetos. Então, o que são os objetos? Os objetos são, nada mais, nada menos, os bolos que eu criei. Os bolos que eu criei a partir da minha receita, da minha classe. Tá ok?
Então, a classe, ela tem as informações que eu preciso para criar os objetos. Beleza? E aí, os objetos, eles têm informações que diferenciam cada uma delas. E essa informação que diferencia elas, que é aqui no caso, esses itens aqui em cima, isso aqui é chamado de atributo. Tá ok? Então, isso aqui é o atributo. Então, olha só o que a gente tem agora. Vamos imaginar, ó. Nós temos a nossa receita do bolo, que é a nossa classe. A partir dessa classe, eu consigo criar o quê? Diferentes objetos. E cada um desses objetos tem características que são diferentes entre elas. Tá bom? E essas características são chamadas de atributos. Conseguiram entender essa ideia aí? Lembrando Sim, que professor. beleza. Lembrando que eu expliquei isso aqui, tem lá o vídeo prontinho. Vocês podem ver quantas vezes for necessário, tá bom? E agora faltou o quê? O método. O que é um método de uma classe? É o que a gente pode fazer com ela. O que a gente pode fazer com um bolo? Respondam aí para mim. O que a gente pode fazer com um bolo? Vamos, pessoal. Na minha Pode opinião, escrever aí. professor, é vender, né? Vender. Vender, não. O que a gente pode fazer com o bolo mesmo. Tá? O bolo. O bolo mesmo. Tá? Não é nem esse Comer. processo. Comer. Hã? Comer, né? Comer. Então, esse comer é uma ação que nós podemos fazer com o bolo, correto? Esta ação que nós podemos fazer com o bolo, isso aqui é chamado de método. E aqui a gente conseguiu entender os conceitos. Classe é a receita do bolo. Os bolos que nós criamos a partir de uma receita são os objetos, beleza? Os itens que diferenciam um bolo são chamados de atributos. E o que a gente pode fazer com o bolo, o que a gente pode fazer com uma classe, é chamado de método. Vamos passar isso aqui para o código. Eu vou fazer um código rapidinho aqui para vocês. Ó, vamos lá. Deixa eu criar aqui, vou abrir. Ó. Então, vamos lá. Não, eu quero o modo avançado. Esse modo aqui é muito ruim, porque a gente não consegue criar direito. Só um minuto. Java Advanced. Pronto, tá aqui. Tá? Então, vou deixar minha classe principal. A primeira coisa que eu vou fazer é criar minha classe principal aqui que eu vou utilizar, que é a minha classe, né, ó, bolo. Bolo.java, tá aí, ó. E aí, agora eu vou fazer o seguinte. Public. Esse public vocês vão entender daqui a pouco, ou já devem ter entendido o que significa, tá? Mas assistam uma videoaula depois que eu explico melhor para vocês. E aqui agora eu tenho atributos. O que são os atributos? Não são os itens que eu tenho aqui? Então vamos colocar aqui, ó, ingrediente. Ingrediente. Ele tem o quê? Um tamanho. Ele tem o quê? Vamos ver o que mais que eu coloquei aqui. Um sabor. E uma cor. Pronto, tá aí. Tá? Então, isso aqui são os atributos. Um atributo, ele precisa ter um tipo que identifica ele. Vocês já devem ter visto isso. Eu vou criar todos como tipo de texto, para a gente não ter muito problema, tá bom? Ó, então tá aqui, ó. São textos. Todos eles são textos. Beleza? Então, isso aqui, ó. Public bolo, né? Esqueci aqui, tá? Então, isso aqui é meu bolo. Minha classe bolo. Imagine que isso aqui é a minha receita. E aqui são os meus atributos do meu bolo. É o que ele pode ter, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte. Na classe principal, eu vou criar um bolo. Lembra que eu preciso de uma receita? Qual é a receita? A receita não é o bolo ali, ó? Não é essa classe bolo aqui, ó? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou falar que agora eu vou criar um novo bolo de chocolate. Do tipo bolo. Ou seja, esse bolo de chocolate, qual vai ser a receita dele? Vai ser uma receita de bolo. E para criar alguma coisa, eu preciso usar o comando new. Esse new, se eu puxasse para cá, ó, é o comando que faz a criação de um novo bolo. Então, eu preciso criar ou chamar, né? Falar que vai ser do tipo da receita do bolo. Vou falar que é o novo bolo. Eu vou criar um novo. New é um novo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Um novo bolo. O que isso aqui está querendo dizer? Deixa eu separar para vocês entenderem melhor. Cria um bolo de chocolate
do tipo bolo. Que tipo? Essa aqui. Então, esse bolo de chocolate, que atributos que ele vai ter? Ingrediente, tamanho, sabor e cor. E aqui eu preciso falar, tá bom, mas eu vou criar como? Utilizando o comando new. Agora, se eu executar aqui, ó, vamos executar para a gente ver o que vai acontecer? Julgando que não tenha nenhum erro, né? Que eu tenho que declarar tudo certinho. Beleza, não apareceu nada, é isso que a gente queria. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar as informações desse bolo. Então, ó, bolo. Lembrando, tá? Esse bolo aqui, ó. Isso aqui, ó, é o meu objeto, tá bom? O bolo de chocolate é o objeto. O bolo é a classe, tá bom? Por quê? Porque o bolo de chocolate foi criado a partir da receita do bolo. Então, o bolo de chocolate, vamos ver o que ele tem, ó. Então, ele tem aqui, no bolo de chocolate, ele tem quais informações? Ele tem o ingrediente, ó. Vamos colocar o tamanho. Lembrando que a gente colocou string, então eu vou colocar pequeno, ó. Ó, desculpa, vou colocar aqui pequeno. E vou colocar para imprimir, ó. System.out.println. Vou pedir para mostrar o bolo de chocolate. Ponto. Tamanho. Vamos executar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ele deve mostrar, então, o tamanho, ó. Pequeno. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei meu bolo de chocolate. Eu falei que ele tem um tamanho. Agora eu vou colocar um ingrediente nele. Bolo de chocolate. E vou colocar o ingrediente nele chamado de chocolate. Ó, chocolate. Tá bom? Então, esse aqui é o novo ingrediente dele. Do jeito que está aqui, eu preciso ficar sempre colocando o atributo para imprimir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar agora um método. O que é um método? É uma ação que o meu bolo pode fazer. Um primeiro método que ele vai fazer é public, mostrar, imprimir. Vou colocar imprimir. Public, imprimir, public void, isso, imprimir. Também tem lá no conteúdo depois o que é isso aqui. O que eu vou fazer nesse bolo? Eu só vou colocar para ele imprimir o conteúdo dele, ó. Para simplificar para a gente, ó. Então, aqui ele vai imprimir o tamanho. E ele vai imprimir o sabor, né? Deixa eu escrever aqui no sabor para ficar melhor. Coloquei ingrediente, mas vamos colocar o sabor. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Lembrando que isso aqui é a minha receita. A receita, lembra que eu falei para vocês, a receita não é o bolo. Para eu poder me fazer alguma coisa com o bolo, eu preciso criar ele para que eu possa depois comer o meu bolo. Então, eu preciso criar ele, tá bom? Então, nesse ponto aqui, eu vou criar o meu bolo, ó, tá aqui. E vou colocar para imprimir, ó. Bolo de chocolate, o meu método, e imprimir, ó, para ele mostrar o conteúdo. Tá bom? Vamos ver o que ele vai mostrar aqui? Opa, apertei errado. Tá. Então aqui tá errado, né? Só um minutinho, só corrigir aqui o método. Public void imprimir, né? Só entender por que ele não pegou aqui direitinho. Ah, tá. Desculpa, é porque aqui é o seguinte, ó. Void indica que ele não está retornando nenhuma informação, tá? Então eu não preciso do system out aqui, porque automaticamente ele já está fazendo o comando, tá? Só executar aqui. Então aqui ele mostrou o conteúdo do meu bolo. Então isso aqui eu tenho meu bolo de chocolate. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar um novo bolo. Lembre que eu mostrei para vocês que você tem a mesma receita? A receita é a classe. Então eu vou fazer aqui, ó, a mesma receita. Só que agora eu vou chamar de bolo de morango. E para criar a receita, o bolo é a mesma receita, tanto do de chocolate como do de morango. Ó. O que vai mudar aqui é somente o sabor, tá? Então, o sabor aqui, ao invés de ser chocolate, vai ser morango. E o tamanho dele eu vou fazer diferente também. Ao invés de ser pequeno, eu vou falar que ele é grande, ó. E vou fazer a impressão do bolo, ó. Então, agora, ó, eu vou para bolo de morango, né? Então, aqui, ó, eu estou criando o quê? Um bolo de chocolate e estou mostrando, usando a mesma receita de bolo. E aqui agora eu estou criando um bolo Os de dois morango. de cima ali também, professor. Oi? Ah, verdade.
Obrigado. Aqui, ó, pronto. Correto? Então, agora aqui, ó, criei um bolo de chocolate usando a receita de bolo. Criei um bolo de morango, também usando a receita do bolo. Mas os ingredientes, lembra que a gente falou lá, ó, os atributos diferenciam os bolos. Se eu executar agora, ó. Então, tá aqui, ó. Um bolo grande de morango e um bolo pequeno de chocolate, tá? E isso aqui são os métodos que nós temos. Métodos são ações que nós podemos fazer. Tá bom? Então, por exemplo, eu poderia criar aqui, ó, um public void comer. Um comer seria uma ação, um método um pouco mais complicado, mas eu vou fazer ele só simples. Só para mostrar que eu estou comendo um bolo, ó. println. Então vai ser aqui, ó, comendo o bolo. Tá bom? Ó, comendo o bolo de... Vou colocar o sabor para a gente saber qual é o bolo que está sendo comido, ó. Tá bom? Então aqui é um método comer, é uma ação que eu posso realizar. Vamos voltar na classe e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou comer o bolo de morango, ó. Bolo de morango, ponto, comer. Vou comer o bolo, ó. Só que eu estou comendo qual? Somente o de morango. Vamos ver o que ele fez aqui, ó. Comendo o bolo de morango. Percebam que, como eu usei a receita é a mesma. Mas os bolos são diferentes. É o que está acontecendo aqui. A receita é a mesma. Mas as ações que estão acontecendo são em bolos diferentes. São ingredientes diferentes, tá bom? Então, isso aqui resume a ideia de classe. A classe é a minha receita de bolo. Atributos, que são o que diferenciam os bolos. Desculpa, o que diferencia as classes. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui foi diferente entre eles. Não é? Os métodos, que são as ações que eu posso realizar com as classes. E os objetos, que são os itens que eu criei a partir de uma classe. Beleza? Conseguiram entender essa ideia aí da classe? Classe, objeto, método e atributo? Eu vou dar uma Ok, esclarecida aí. professor, entendi. Esclarecer um pouquinho mais. Professor, eu queria tirar uma dúvida. Igual ali, o senhor criou Não, não escutei, cortou. para facilitar. Desculpa, Adriano, não consegui. Se, Cortou o se, seu áudio. Vai, tenta agora, por favor. Cortou seu áudio. aí, caiu até a imagem aqui. Tranquilo. Se o senhor criou um método só para imprimir, para facilitar a impressão, para não precisar colocar atributo por atributo, né? Isso, isso. Aí, no caso lá, se não tivesse o método e você não especificasse o atributo, colocasse só o objeto lá, ele não ia imprimir todos os atributos, não? Não, não. Se eu colocar aqui, ó, eu vou fazer aqui para você. O que que ele faz? Se eu colocar dessa forma, ó, system.out.println e vou colocar para imprimir o objeto, tá? Lembrando que para imprimir algo, ele precisa ser do tipo string, tá? Um texto, algo que seja transformado por uma string. Então, o que que ele faz? Quando eu imprimo aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai tentar converter esse bolo de morango para uma string. Tá vendo que ele fez isso aqui, ó? Isso aqui é o identificador daquele objeto para a máquina virtual. Então, ele está falando que existe um identificador bolo, do tipo bolo, e esse aqui é um código para ele. Tanto que se eu imprimir, ó, o outro bolo lá em cima, a outra classe, ó, outro objeto, quer ver que ele vai dar códigos diferentes, porque eles foram criados em espaços de memórias diferentes. Tá bom? Olha lá, então tá aqui, ó, tá vendo que ele mostrou diferente? Agora, existem recursos que você pode fazer. Por exemplo, você pode utilizar um método chamado toString. Deixa eu só ver se vai funcionar aqui. toString. Ó, public void toString, né? Deixa eu ver se... Agora eu não lembro se ele vai retornar. Não, ele não vai dar certo aqui, porque ele precisaria fazer um retorno, eu não vou fazer isso aqui com vocês agora, tá? Aí, se você colocasse o toString, a máquina virtual talvez conseguisse entender. Aqui, ó, tá vendo? Ele não conseguiu entender. Porque, aqui, desculpa, eu sumi também com ele, né? Então, eu tirei o imprimir, né? Passou a ser agora toString, tá bom? Então, assim, quando você coloca para imprimir o objeto, o que que ele faz? Ele mostra o endereço de referência dele, tá bom?
Entendeu aí, Adelar, a diferença? Vou mudar aqui, porque aqui ele não está entendendo, não. Deixa eu só voltar aqui e colocar imprimir mesmo para não bagunçar vocês. Porque vocês precisam entender método com retorno. E eu não quero isso agora, nesse momento. Eu preciso que vocês entendam o mais básico do que misturar vocês nesse momento, tá bom? Conseguiu entender, Adelar? Você caiu, mas você conseguiu entender aqui quando eu imprimo o objeto? Ó. Internet. Mas você conseguiu entender? Você pegou a explicação antes? Caiu ou não? Não tô ouvindo. Acho que... Vai mostrar esse código aí, né? Exato. Porque aqui ele mostra o endereço dele. Na verdade, não é endereço. É o identificador do objeto, tá? Então, aqui, ó, ele tem identificadores diferentes, porque eles são objetos diferentes, tá? Então, quando a gente imprime ele direto, ele faz isso. Por isso que a gente precisa usar os atributos para imprimir. Beleza? Mais alguma dúvida relacionada a esse conteúdo aqui, inicial? É igual eu falei para vocês, eu recomendo que vocês tentem criar. Aqui eu estou fazendo... Boa noite. Aqui eu estou fazendo um sistema bancário, porque é uma coisa que a gente está acostumado, com conta corrente, conta poupança, com clientes. Não tem nada de diferente que vocês já estão acostumados. Vocês já tiveram alguma ação em relação com um banco, alguma coisa do gênero, tá? Então, façam o passo a passo que eu sigo aqui nos métodos, nos atributos, na criação de cada um deles, que vocês vão conseguir entender melhor. É preciso praticar, não tem jeito. É igual eu falei, não é uma aula que você vai ler e vai conseguir entender fácil, não. Você precisa praticar para conseguir entender e absorver os conceitos, beleza? Pergunto mais uma vez, alguma dúvida relacionada a esse conteúdo aqui que eu mostrei para vocês? Rapidinho. Não? No momento não, professor. Ótimo. Então, beleza. Agora que a gente fez um resumão da semana, lembrem, assistam os conteúdos para vocês entenderem melhor, que é bem simples, né? Nessa semana, o conteúdo já foi liberado para vocês, né? O que a gente vai trabalhar? Nós vamos começar, é importante que vocês assistam esse vídeo para vocês entenderem qual é o problema que existe quando a gente trabalha dessa forma aqui, ó, sem ter um controle nos atributos, tá bom? Eu explico direitinho na aula. Lembrando que na semana que vem eu recapitulo com vocês. Então, preciso que vocês assistam primeiro. E aqui a gente tem, ó, visibilidade de atributos. Lembra que eu falei para vocês do public, que vocês iam entender melhor? Visibilidade diz respeito a isso, a você ter um controle de informações, tá? Por exemplo, eu não quero que ninguém possa mexer no sabor do bolo que eu vou criar, a não ser a própria classe. Então, eu posso utilizar, por exemplo, um modificador de visibilidade chamado de private. Isso indica o quê? Que quem pode acessar ele é somente o bolo, somente o objeto que consegue. Então, agora, se eu conseguir começar a rodar, ó, ele vai dar um erro, falar que o atributo não é visível. Quer ver? Olha lá. Sabor é privado, você não pode acessar essa informação, tá? Então, basicamente, é isso aqui que a gente trabalha nessa semana. Preciso que vocês assistam, é bem mais tranquilo do que o conceito inicial. Herança e polimorfismo são conceitos um pouco mais avançados, tá? É um conceito um pouquinho mais complexo, eu preciso que vocês assistam a aula. Por quê? Porque aí na semana que vem eu vou mostrar para vocês exemplos melhores de herança e polimorfismo, tá? Mas a grosso modo, só para te simplificar, imagina que você vai desenvolver um sistema de uma grande empresa, e nessa grande empresa você tem diferentes perfis de funcionário. Por exemplo, você tem um funcionário do recursos humanos, você tem um gerente, você tem um supervisor, você tem, sei lá, um estoquista. Todas essas quatro itens que eu falei, todas elas têm algo comum, eles são pessoas. E todas essas pessoas têm a mesma informação. Por exemplo, um CPF, um RG, não é? Ela tem um nome, ela tem um endereço. Essas quatro informações são iguais para esses quatro tipos que eu falei. Só que quando a gente vai fazer isso, a gente não cria quatro classes exatamente iguais, replicando os atributos. A ideia da orientação a objeto é reutilizar o código. Então, um recurso que a gente pode fazer para reutilizar é o conceito de herança. Então, assistam o vídeo. Coloquei também 2 conteúdos de apostila para vocês que vocês possam ler. Tem gente que prefere ler, ó. Então, lá eu explico direitinho. Na verdade, eu não, né? Uma apostila da Kaelon, que é bem montada. Então, vocês podem ler. Ele está dando até o exemplo do funcionário que eu estou falando, como é que funciona. Você pode ler ele. Coloquei um outro
uma outra apostila com a sintaxe, né, com um texto um pouco diferente, também para vocês poderem ler e entender melhor como é que funciona a ideia. E ainda tem o meu vídeo que eu coloquei para vocês. Então, são 3 formas que vocês têm para entender o conceito. Sempre lembrando, os meus vídeos são práticos. Então, você vai e você consegue repetir os comandos que estão aqui. Tá? Então, tá lá, ó, herança. Você vai poder, eu explico direitinho, eu sigo passo a passo, eu crio os comandos, beleza? Isso é o que tem para essa semana 3. Tá? É importante que vocês trabalhem com isso, com essas informações. É uma semana mais tranquila do que a anterior, que é um conceito mais avançado. Esse aqui é mais fácil, beleza? Lembrando, eu vou colocar essa aula que eu coloquei aqui para vocês nos nossos encontros gravados. Já tem os conteúdos, os encontros que nós gravamos na semana passada, que é o encontro 1 e o encontro 2. Amanhã eu coloco o nosso encontro 3 aqui para vocês. Beleza? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida com vocês aí? Aproveitem um momento para a gente tirar alguma coisa. Nada, Não, tranquilos? professor. Não, Tranquilo. por enquanto não. Se tiver alguma coisa, eu acho que vai ser até melhor colocar lá no fórum, porque a internet hoje aqui tá difícil. Tranquilo, pode colocar no fórum que eu estou sempre acompanhando e respondendo. Também pode mandar mensagem privada que eu também respondo todo mundo, tá? Bom, pessoal, então, assim, como vocês não têm mais dúvidas, a ideia nossa é tirar dúvidas, é fazer um conteúdo introdutório para vocês entenderem o que vai ter na próxima semana e fazer uma revisão do que vocês viram na semana anterior. Nós fizemos isso, vocês não têm mais dúvida, então a gente fica por aqui, né? Eu agradeço a participação de todos, nós estamos chegando perto do final. Não deixem acumular as atividades, tá bom, pessoal? Vamos fazendo. Tendo dúvida, manda mensagem. Vocês devem ter visto que a partir de agora as atividades ficam mais tranquilas, né? Só no comecinho que eu queria que vocês praticassem mais. Agora as atividades são mais tranquilas, beleza? Alguma coisa? Nadinha? Então, boa noite para vocês. Boa semana, bons estudos e a gente se vê na semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Boa Até semana noite, que vem. professor. Boa noite Até mais. para todo mundo. Boa noite. Até mais.